Salve Makers, boa noite, tudo bem? Eu sou Elias, faço parte do time Academy e hoje tenho o prazer de estar no comando de mais uma Aldeia Talks. Caso você aí do outro lado não conheça a Aldeia, nós somos um sistema de empregabilidade. Por aqui você encontra cursos feitos por profissionais reais do mercado que te ensinam na prática tudo o que você precisa para conquistar uma carreira de sucesso. Então você encontra cursos da área do marketing, da área de UX, da área da escrita e muito mais. Por aqui você também encontra conteúdo de qualidade através das nossas redes sociais, @aldeia.cc, caso você queira conferir, lives assim como essa, e também através do SPTR você encontra vagas completamente remotas. Essa Aldeia Talks é um pouco diferente das demais. Essa não vai ser por live. Nós já tivemos uma conversa com a Marina e com a Gabriela, da Gama Psicologia, onde elas falaram sobre burnout. Como um processo que a Aldeia quer que você conquiste o seu trabalho de sucesso, nós queremos também que você encontre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, já que no ano de 2023, o Brasil bateu um recorde de número de afastamentos por causa de burnout e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho diz que 30% dos trabalhadores brasileiros vivem com essa síndrome. Então, bora para essa conversa? Bom, como o Elias nos apresentou, nós somos psicólogas clínicas, eu me chamo Marina, minha sócia é Gabriela, nós somos especialistas em orientação profissional e também especialistas em análise do comportamento, conhecida muitas vezes pelas pessoas como terapia comportamental. Na Gama, então, a nossa clínica, nós atendemos pessoas tanto que estão em busca de terapia, assim como pessoas que estão indecisas profissionalmente, precisando tomar uma decisão na sua carreira. E a gente sabe que a síndrome de burnout relaciona esses dois temas, né, Gabi? Tanto a angústia, a ansiedade, alguma insegurança, como a vida profissional. Então, o objetivo da live hoje vai ser informar, refletir e auxiliar pessoas a conhecer a síndrome de burnout, conhecer um pouco mais a fundo e também a buscar ajuda. Certo? Perfeito. E eu acho que para a gente começar a falar sobre o que é o burnout, eu queria que vocês começassem a imaginar assim, imagine que um carro que está constantemente em alta velocidade, um carro que não para para reabastecer, para descansar o motor, e esse carro ele continua dirigindo, dirigindo, dirigindo. Mas em algum momento ele vai começar a superaquecer, ele vai apresentar falhas no motor, né, de todo o processo mecânico. E se nada acontecer, esse carro continuar andando, em algum momento ele vai parar de funcionar. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco parecido com isso. A síndrome de burnout é um pouco parecida com essa sensação desse carro que está em constante movimento. E como que a gente pode explicar a síndrome do burnout? Né? Ela é uma condição de desgaste extremo, assim como esse carro, porque o carro ele não parou. Só que no nosso corpo, então, a questão física, emocional e mental, que é causado pelo estresse persistente relacionado ao trabalho. Vocês vão ver que a gente vai falar bastante aqui hoje sobre esse desgaste e o burnout, ele é referente a questões do trabalho. Claro que você pode, em algum momento, sentir o que a gente vai falar aqui hoje em outras áreas da tua vida, mas quando falamos sobre burnout, a gente está falando sobre esse desgaste vindo do trabalho. Mas o burnout ele não surge de um dia para o outro. Ele trata-se de um processo gradual que ocorre quando a gente enfrenta essas pressões contínuas e intensas no ambiente profissional, que não acontece sem a gente equilibrar essas exigências, tanto da vida pessoal com o cuidado da saúde mental, no sentido de eu não olho para o meu cuidado fora e eu acumulo isso para dentro do meu contexto profissional. E tem uma frase aqui que eu acho que eu queria perguntar, quer dizer, não posso perguntar porque senão não vou responder, mas assim, quero que vocês imaginem, alguém já ouviu essa frase? Ou já pensou, eu adoro o que eu faço, mas simplesmente eu não consigo mais continuar. Então, nós lá no consultório, né, a gente escuta muito isso, de muitas pessoas que vêm pra gente falando assim, puxa, eu amo o meu trabalho, eu gosto do lugar onde eu tô, mas simplesmente eu não consigo mais. Então, realmente, a gente ouve essa frase de uma forma a entender que talvez essa pessoa ela possa estar passando por um processo de burnout. E o que a gente precisa de primeiro entender que essa fala ela não é um sinal de fraqueza ou falta de comprometimento, mas é uma resposta natural do corpo.
e da mente quando a gente está submetido a um nível alto de estresse que acaba ultrapassando os limites do que é saudável. Então, quando ela fala não consigo mais continuar, então significa que alguma coisa mudou a tal ponto que hoje ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Então, o ambiente está tão carregado de estímulos aversivos que isso vai reduzir significativamente a emissão dos comportamentos que são reforçadores para essa pessoa. Então, que são reforçadores para você. Pare para pensar. Eu tô lá no meu trabalho, eu consigo conversar com as pessoas, eu tô bem, eu consigo fazer as coisas, e aos poucos eu começo a perder isso, eu já não tenho mais contatos, eu já não tenho mais nada que de alguma forma me traga essa sensação positiva dentro do trabalho. Então, essa falta de reforçador positivo é o que começa a trazer esse estresse crônico. Mas o burnout, ele se dá em fases. E é importante que vocês consigam entender essas 3 fases. Primeiro, nós temos o que a gente chama de exaustão emocional. Sabe quando você se sente totalmente sem energia física e emocional para continuar, para fazer suas coisas? É como se todo o seu combustível tivesse acabado. Então, lembrando lá do carro, todo o combustível acabou e você simplesmente não consegue mais fazer o que você precisa fazer. No caso do carro, o carro não vai mais andar. É um cansaço persistente. É um cansaço, é um sono. Então, vocês vão ver quando a gente vai falar de sintomas, nós vamos falar que o primeiro sinal é esse sono frequente. Claro que junto com outras coisas. Mas a primeira etapa que vocês precisam estar em alerta é essa exaustão emocional. Depois, a outra parte que a gente vai começar a investigar se chama despersonalização. E quando a gente usa essa palavra, eu quero que vocês entendam como quase como viver num automático. É aquele estado onde você começa a se desligar do que você faz, das pessoas ao seu redor, até dos próprios colegas, dos clientes. Então, de certa forma, a indiferença começa a tomar conta. E, de repente, nada mais tem importância para você. Sejam as pessoas, sejam o que você está fazendo dentro do seu trabalho. Então, existe uma desconexão, essa parte da despersonalização. E a terceira parte, por fim, que é a questão da redução da realização pessoal. Então, é onde você começa a se avaliar de forma negativa, onde você sente que não está mais entregando o que você fazia antes, que as suas competências não são mais as mesmas, ou seja, isso vai minando a sua autoconfiança, a sua autoestima. E nesse ponto é onde realmente a pessoa ela se desconecta e é muito difícil de dar continuidade. Aqui o carro parou 100%, ele não vai mais andar e a pessoa ela vai precisar buscar uma ajuda. E fiquem tranquilos que a gente também vai falar sobre isso mais para frente, mas é muito importante que a gente entenda e saiba reconhecer esses sinais que o burnout é muito mais do que apenas um cansaço. É uma resposta a um ambiente que muitas vezes exige muito mais do que a gente pode dar sem nos esgotar completamente. Então, fiquem atentos a essas 3 fases, e para isso é importante que vocês saibam como identificar quais são os sintomas, de fato, de uma pessoa que está no estado de burnout. Então, quando a gente fala sobre esses sintomas de esgotamento emocional, de esgotamento físico, o que nós precisamos estar em alerta? A esses sinais do nosso próprio corpo. Lembram que eu falei para vocês que um dos primeiros sintomas é o cansaço? Então, o excesso de sono é o primeiro sinal. Se a gente pensar aqui como se fosse... Tentem olhar esses sintomas que estão aqui como se fosse um termômetro. Então, o sono, ele está naquela base do termômetro. Esse excesso, esse cansaço durante o dia, onde eu estou no meu trabalho e eu sinto que é um sono incontrolável. Aqui a gente pode usar essa palavra, é um sono que é incontrolável. Seguido por dores físicas, ou seja, nós começamos a sentir dor de cabeça, dores mais frequentes, dores mais intensas, e isso começa a também atrapalhar a questão com a questão da memória, você começa a ter sintomas de falta de memória. Então, coisas que para você eram mais comuns e mais fáceis de serem lembradas, você já começa a ter algum tipo de dificuldade.
esse cansaço persistente, então não só o sono, mas esse cansaço no corpo, então uma indisposição, uma certa apatia. Isso tudo é uma exaustão física e emocional também, tá? É uma questão mais relacionada a uma negatividade, então é como se tudo à sua volta, a sensação é de que tudo vai dar errado, tudo que vem de você tá aparentemente ruim e não vai dar certo, então você já não consegue mais acreditar de que as coisas vão dar certo, talvez como deram antes, em outros momentos. Isso seguido de uma queda de rendimento, uma dificuldade de concentração. Imagine uma pessoa que está com esse excesso de sono, com o corpo cansado, com uma indisposição, isso vai baixar a concentração, a pessoa não tem, não consegue mais se sentir disponível para fazer as coisas. É isso que a gente precisa que vocês entendam, que é um acúmulo de sintomas. Então, isso tudo que vai levar a uma tristeza, uma vontade de chorar incontrolável, porque a pessoa ela perde um pouco essa característica que ela própria tinha, no sentido de conseguir lidar com as coisas, de conseguir fazer. Então, isso acaba ocasionando com que a pessoa se sinta mais triste, isso vai gerando uma impaciência, porque ela não se identifica mais, ela não se vê mais de como ela era, e isso tudo correlacionado, então, são sintomas de quem passa por uma síndrome de burnout. Então, é muito importante que vocês estejam alertas, claro, eles isolados, com certeza, você pode um dia ou outro ter uma questão de estar um pouco mais cansado, outro dia você pode estar um pouco mais negativo por alguma coisa que aconteceu. É muito importante que vocês entendam que separados são só alguns sintomas relacionados a outras coisas, mas que quando a gente junta tudo isso aqui com aquelas fases do burnout, isso sim que você tem que estar em alerta. Então, se você se identificou com pelo menos 90% desses sintomas que a gente trouxe aqui hoje, excesso de sono, dores de cabeça, dores físicas, cansaço, apatia, negatividade, queda de rendimento, dificuldade de concentração, falha de memória, tristeza, impaciência, é a hora de você buscar ajuda. Então, esses sintomas, se você identificou que tem maior parte desses sintomas, você precisa buscar uma ajuda, e já vamos trazer alguns estilos de ajuda, alguns tipos de ajuda que você pode buscar, porque, claro, isso pode vir de um processo de burnout, mas também pode ser alguma outra coisa. Você tem que pensar que qualquer coisa que saia do comum, que saia daquilo que você está acostumado a ser ou ter, pode ser um sinal de alguma coisa que você precisa ter um olhar, precisa cuidar. Então, é importante investigar para saber se é um burnout ou se pode ser alguma outra coisa que também está acarretando, também está ocasionando na sua vida nesse momento. Vou falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente sabe o quanto isso é desafiador para todas as pessoas, especialmente no mundo em que nós vivemos hoje, né? Todos nós estamos acostumados a responder: "E aí, tudo bem? Ai, tudo corrido", né? Quem não manda um áudio assim, uma mensagem assim para os amigos, para os familiares? É uma sensação, contínua e uma sensação cada vez mais comum. Para falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não tem como falar sobre esse assunto sem falar sobre o autocuidado. Né? Eu quero que vocês pensem assim, não sei se todo mundo conhece aquele experimento do sapo que vai cozinhando aos poucos numa panela sem perceber. É um experimento que foi feito e colocaram um sapo numa panela e foram aquecendo aos pouquinhos. O calor, ele não era insuportável, não era intenso. E por isso o sapo não tenta pular da panela, ele não tenta sair daquela situação. Muito parecido com nós vivendo uma vida ruim, uma rotina ruim sem se dar conta, não é mesmo? O sapo poderia ter pulado da panela o tempo todo, mas ele não percebeu e acabou cozinhando. Aí vem a importância do autocuidado. A sensação que dá é que a gente vai se acostumando a viver no piloto automático e não percebemos quão mal uma rotina ruim está nos fazendo, ou um trabalho ruim, falta de qualidade de vida.
Então, esse é um convite para você parar e pensar na sua rotina e no seu autocuidado antes de cozinhar, nessa metáfora do sapo. Né? É um convite. Tente fazer essa reflexão pessoal. O autocuidado, então, nada mais é do que um conjunto de comportamentos que, se realizados, aumentam os reforços positivos a longo prazo. E reforço positivo aqui nada mais é do que tudo aquilo que nos traz felicidade e que nos previne de transtornos relacionados à saúde mental. Então vamos pensar aqui, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você refletisse profundamente em cada uma delas. Quais são os comportamentos que estão na sua rotina? Ou seja, qual é a qualidade do seu sono? Você pratica regularmente exercícios físicos? E aqui eu queria dizer que é preciso cuidar do seu corpo, pois ele é o único lugar que você tem para viver. Então pare para pensar mais seriamente em iniciar um exercício físico, dar continuidade se você já tem. Lembrando aqui que constância não é ter horários fixos e inflexíveis como a maioria das pessoas pensam. Isso até poderia trazer mais sofrimento para uma pessoa que está passando por um burnout, não é ter uma disciplina perfeita. Constância é voltar a fazer exercícios físicos, mesmo depois de um tempo, uma semana inteira que você passou descansando, porque você precisava disso nesse momento. Você tem momentos que considera reforçadores, como lazer? Tem algo que você faz na sua rotina só porque te deixa feliz? Sem nenhum outro objetivo? Isso é ter hobbies, né? Isso é ter lazer. A sua alimentação é o suficiente para atender as demandas que o seu corpo precisa? Você estabelece limites de uso de tela? Como você gerencia o estresse? Você sabe discriminar aquilo que te ajuda a descansar verdadeiramente? Você já experimentou técnicas de respiração ou de meditação? Já tentou colocar em prática? Muitas pessoas têm uma certa resistência em tentar as técnicas de respiração, em tentar a meditação. Começa pela meditação guiada, que é aquela meditação que vai te ajudar a ficar mais no momento presente, sem precisar necessariamente esvaziar a mente. Você estabelece limites claros entre o seu trabalho, estudo e o tempo pessoal? Definir a hora de parar de trabalhar é essencial. Se pararmos para pensar, todos esses comportamentos aqui que eu fui falando, quando negligenciados, eles podem aumentar a probabilidade da pessoa apresentar sentimentos de esgotamento, que pode levar a um burnout. E por isso que eu quis frisar cada um deles para vocês refletirem e fazerem uma autoavaliação nesse momento. Quando falamos de autocuidado, o mais importante é observe o seu corpo. O que ele está te dizendo agora, nesse momento? O que seu corpo está dizendo que ele precisa? Que sinal que ele está dando? Lembram que a Gabriela mencionou que os primeiros sinais de exaustão emocional são as dores físicas, as dores de cabeça? O nosso corpo vai dando sinais de que não está tudo bem. Então, a gente precisa aprender a observar o que você está sentindo e respeitar esses sinais que o corpo vai dando. Isso é autocuidado. Um parênteses aqui relevante é que a psicoterapia nos ajuda a observar melhor o nosso corpo. Depois a Gabi vai falar um pouquinho mais sobre como e onde buscar ajuda, mas eu vejo pela minha experiência como psicoterapeuta que muitos pacientes só param para observar o que o corpo está dizendo no momento, naquela uma hora da semana ali na terapia, quando param para falar como foi o dia, como foi a semana, o que está acontecendo. Nossa, nem parei para pensar o que eu vou falar hoje. Às vezes muitos pacientes falam, ou seja, eu nem parei para pensar o que está acontecendo na minha vida, eu nem parei para pensar no que eu estou sentindo, e assim a gente vai levando a vida no automático. Cada um precisa encontrar o seu autocuidado, porque é algo muito pessoal, né? Então, voltando aqui à questão de encontrar aquilo que te faz bem, pare para pensar o que é para você descansar. Para mim, pode ser ficar deitada na rede, para você pode ser fazer uma trilha.
né? E aqui eu quis trazer realmente dois exemplos que são bem opostos para a gente parar para pensar que autocuidado é algo muito individual e não algo engessado. Eu lembro que durante a pandemia as pessoas falavam muito sobre autocuidado e tinham muitos posts no Instagram que falavam sobre fazer skincare, né? E aí muitos psicólogos passaram a falar, gente, autocuidado não é só skincare, né? Aquilo que te faz bem, aquilo que você precisa. Então, vamos desmistificar um pouco, tirar o estereótipo do que é autocuidado e tentar encontrar mais autenticidade nisso. Porque hoje, no mundo em que a gente vive, saudável é ter tempo. É isso, gente. Saudável é ter tempo. Saudável hoje é a gente conseguir parar, fazer pausas e observar o que o nosso corpo está dizendo. Numa metáfora, imagine que todo o seu tempo e a sua energia estão representados por uma certa quantidade de água em uma jarra. Vamos fazer um exercício juntos. Na vida, tem vários copinhos para a gente distribuir esse tempo e essa energia que está dentro dessa jarra. Tem o copinho do trabalho, tem o copinho do lazer, tem o copinho dos amigos, tem até o copinho da atividade física. Vamos colocar ele lá, porque hoje eu falei que ele é importante. Eu gostaria que você refletisse. O seu tempo e a sua energia estão bem distribuídos nesses copinhos? Se você pegasse essa jarra e distribuísse, algum desses copinhos iria transbordar? Talvez o do trabalho, aqui pela lógica do burnout, do que a gente está falando. Se você fizesse essa reflexão, você trocaria o seu tempo e a sua energia de uma outra forma? Você distribuiria de outra forma? Algum outro copinho está precisando mais da sua atenção e da sua energia? Esse é um exercício importante para você refletir como você distribuiria melhor o seu tempo e a sua energia daqui para frente. Isso nos ajuda a ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Olha, gente, eu vejo hoje muitas pessoas com dificuldade de desacelerar, de descansar. A gente sente culpa por isso, né? Lembre-se que o tempo que você gosta de perder não é tempo perdido, é tempo investido em saúde mental. Mas aí a pergunta que pode estar é assim, puxa, eu acho que eu posso, de alguma forma, estar passando por esses momentos, eu estou me identificando com algumas coisas que vocês estão falando, com alguns sintomas, na parte do autocuidado. Será que eu sei o que é autocuidado? Tudo isso que a Marina falou, será que eu sei o que é autocuidado para mim? Será que eu sei hoje o que me traz essa sensação de descansar ou de realmente conseguir desconectar dos problemas para achar o que é reforçador positivo para mim? Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade. Então, nesse momento, se você começou a se identificar, se você começou a perceber que de alguma forma você pode estar passando por alguma relação ou estar próximo do burnout, gente, vocês precisam buscar ajuda. E a gente gosta de falar sempre que o primeiro contato, o primeiro lugar onde você pode buscar ajuda é a sua rede, ou seja, são os seus amigos, são os seus familiares, eles podem ser uma primeira fonte de rede de apoio, são as pessoas que estão próximos a você, é com quem você vai começar a falar, começar a tentar te desenosar aquele novelo de lã que está todo enosado e vai começar a achar situações, poxa, eu não estou me sentindo muito legal. E aí você, claro que com pessoas que você tenha um pouco de proximidade, um pouco de intimidade, de liberdade para poder falar sobre problemas. São pessoas que já te conhecem, então muito provavelmente elas vão te ajudar a buscar, porque elas sabem o que te faz bem e o que não te faz. Um amigo que sabe que você é uma pessoa extrovertida, que fala que todo mundo, se você começar a falar que você está se afastando, ele vai saber que aquilo ali não está legal. Então, essa é uma primeira fonte de ajuda. Busque nas pessoas que estão próximas a você. E elas vão começar, nem que seja, a sinalizar para você o grau do problema. Puxa, realmente, as coisas estão muito graves. Olha, eu sempre vejo você muito feliz e você está aqui triste, está chorando. Então, também é uma identificação para você conseguir ver o grau de ajuda que você precisa nesse momento.
E é claro que existem situações, pessoal, que você vai precisar buscar uma ajuda profissional. E dentro dessa ajuda profissional, aqui eu queria falar basicamente sobre duas profissões que estão dentro do contexto da saúde mental, que são os psicólogos e são os psiquiatras, são pessoas que estão preparadas para te ajudar a lidar com esse tipo de situação. Então, o psicólogo, o que é a psicoterapia? É um tratamento que vai ajudar as pessoas a identificar o que naquele momento da vida ela pode estar passando por um problema, identificar quais são os sintomas. O que a Marina falou é muito verdade, as pessoas elas não conseguem parar e olhar para o próprio corpo. E o ambiente terapêutico é um lugar onde nós temos ferramentas para ajudar você a identificar, poxa, o que eu estou passando? Porque muitas vezes você pode até relatar como algo corriqueiro, como algo, mas aconteceu. Não, né? Nós somos como se fosse uma lanterninha que vai mostrar para vocês, a gente vai sinalizar para vocês que tem um problema. E além disso, além de sinalizar, nós também vamos ajudar você a mostrar o que você pode fazer diante desse problema. Mostrar como que talvez o teu trabalho naquele momento da sua vida pode estar influenciando os seus comportamentos, que pode resultar nesse esgotamento emocional. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a buscar esses recursos que você tem diante, porque, claro, cada pessoa tem uma história de vida diferente, cada pessoa lida com um ambiente diferente, e nós vamos ajudar diante da sua história de vida a construir estratégias para você lidar com isso. Então, acho que cabe falar um pouco aqui, tanto eu quanto a Marina, no nosso trabalho, é isso que nós fazemos. Nós ajudamos vocês a encontrar esses recursos diante da sua história, e aí você pode falar, poxa, mas eu tive um amigo que teve burnout e ele lidou de uma forma diferente. Claro, porque cada um vai viver diante da sua história de vida, diante de quem está próximo. Às vezes o chefe lidava com uma forma diferente. A gente vai avaliar diante da sua história. Isso que é o mais importante. Então, aqueles sinais e sintomas do esgotamento, todos que nós falamos lá atrás, é com isso que a gente vai lidar e vai ensinar vocês a lidar com eles também. Primeiro, fazendo uma identificação, depois a gente vai aprender a como lidar com eles, para realmente poder a sua vida voltar a ser como provavelmente era antes, entendendo como que você vai lidar, qual vai ser a melhor forma de lidar com esses problemas. O psiquiatra, muitas vezes, também é necessário, porque vocês lembram que a gente falou que o burnout ele também tem conexões físicas, ou seja, nós temos sintomas físicos, e muitos daqueles sintomas, como a dor de cabeça, a questão, muitas vezes, das pressões, isso vai gerando sintomas de ansiedade, depressão, insônia. Lembra que a gente falou sobre a questão do sono? Então, isso pode acabar desenvolvendo uma insônia. E para isso, o profissional específico que vai ajudar você vai ser o psiquiatra. Porque muitas vezes o psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai identificar quais são as necessidades que você tem nesse momento. E que, de alguma forma, pode ser que você precise de ação farmacológica, ou seja, de alguma medicação para ajudar com esse momento. No nosso consultório, a gente gosta sempre de correlacionar, trazendo uma metáfora. E eu queria que você tentasse entrar junto comigo nessa história. Imagine que você está num barco no meio do mar e esse barquinho ele quebra e você fica à deriva, lá no meio do mar. Você e uma boia. Então, você tem ali um recurso para chegar numa ilha que está lá distante. E você coloca a boia. Só que se você colocar essa boia e ficar parado no meio do mar, o que vai acontecer? O mar ele se mexe. Então, muito provavelmente, as ondas vão passar por cima de você, você vai, quem sabe, muitas vezes, até se afastar um pouco mais da ilha, porque você está à deriva, o mar está levando para onde ele quer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que nadar. Então, você começa a nadar na direção da ilha. Você sabe qual é o seu caminho. Só que, ao mesmo tempo, o nadar, ele cansa. Por quê? Porque o mar pode estar, por exemplo, com a maré ao contrário. Você tem que fazer muita força, você tem que se esforçar muito para nadar. Então, o mais indicado aqui é que a gente possa usar esses dois recursos. Você vai nadar um pouquinho e vai parar para descansar. Você vai nadar um pouquinho e vai parar para descansar.
O nadar é a psicoterapia. Você tem o seu objetivo lá na frente, é chegar na ilha. E você vai nadar. Você sabe que se, puxa, então se a maré está remando para lá, eu já aprendi que eu posso remar, eu posso nadar por esse outro lado. Então, eu já aprendi a lidar com o mar, eu vou aprendendo situações que vão me ajudar a chegar na ilha. Mas sozinha, ela às vezes não dá conta, porque a gente cansa também. E a boia, ela é a medicação. Ou seja, é ela quem vai ajudar a diminuir os sintomas físicos, os sintomas mentais de cansaço, aquela negatividade de, puxa, eu não vou conseguir chegar na ilha, eu não vou dar conta, meu corpo não aguenta, eu tô cansada, tá doendo meus músculos, tá doendo, eu não consigo respirar, eu tô ansiosa porque eu quero chegar logo. Então, a medicação, ela vai te ajudar nesse ponto. E a boia é a medicação. Mas só a medicação, lembra? Se você ficar só na boia, você fica à deriva. Você não tem um objetivo, você não tem para onde ir. Então, você precisa tanto da psicoterapia quanto da psiquiatria, que são juntas, elas vão te ajudar a lidar com esse processo do burnout. Porque muitas vezes a gente precisa entender que tem sintomas que sozinho a gente não vai dar conta de lidar. Então, é muito importante que você entenda quais são esses passos para você buscar essa ajuda. Agora que vocês compreenderam um pouco mais o que é a síndrome, quais são os sintomas, o que é autocuidado e onde procurar ajuda, nós gostaríamos de fazer um convite para vocês conhecerem o nosso trabalho. Nós temos uma clínica, se chama Gama, Psicologia e Orientação Profissional, e como eu mencionei lá no começo, nós oferecemos o serviço tanto de psicoterapia como de orientação profissional. O serviço de psicoterapia é indicado para pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento emocional, seja ele qual for. Nós oferecemos apoio psicológico. E o serviço de orientação profissional é voltado para pessoas que estão insatisfeitos com a sua carreira. Diante de uma síndrome de burnout, nós vamos juntos, durante o processo, avaliar se o que está acontecendo nesse momento precisa de uma readaptação profissional, se é o caso de tomar uma decisão de sair do seu emprego, de mudar de profissão, ou se você só está passando por um sofrimento emocional, um esgotamento emocional, uma fase causada pela síndrome da burnout que precisa ser manejada para que você volte a sentir satisfação em relação ao seu trabalho. Então, não hesite em entrar em contato com a gente, nós podemos ajudar, nós podemos te orientar, tanto através do atendimento online como o atendimento presencial. Né? E para finalizar esse assunto, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre o burnout, trazendo assim uma reflexão de que se a gente parar para pensar, pessoal, multitarefas não é uma habilidade evolutiva do ser humano. Essa habilidade, ela já é vista em várias outras espécies, como uma onça caçando, por exemplo, que precisa pensar em várias coisas, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, a contemplação, sim, é uma habilidade do ser humano evolutiva, né, que só nós, seres humanos, somos capazes de fazer. A habilidade de contemplar é a habilidade de refletir, de ter uma experiência subjetiva. Não é de dormir, mas é de ficar deitado, olhando para o teto sem fazer nada, né? Ou não necessariamente deitado, em algum local, fazendo uma reflexão interna a respeito da sua vida, a respeito dos seus sentimentos. É uma experiência única. E é isso sim que nós precisamos tentar cultivar. E que o capitalismo, de alguma forma, está nos impedindo de fazer e ainda nos faz nos sentir culpado. Então, eu quero fazer um fechamento ajudando vocês a pensar o que está no nosso controle hoje diante disso. Né? Já que a gente não pode mudar o capitalismo, a gente não pode mudar tudo que nós gostaríamos no nosso trabalho, mas vamos nos concentrar naquilo que está no nosso controle, que é entender os nossos sentimentos ao invés de esconder os nossos sentimentos, expressar, pedir ajuda, não sofrer por antecipação, mas sim tentar focar no presente, e é por isso que eu trouxe aqui várias estratégias de autocuidado para vocês refletirem, porque isso nos ajuda a estar mais no momento presente e a manejar o estresse e a ansiedade.
Não tentar agradar a todas as pessoas e sim se colocar como prioridade, estabelecendo alguns limites saudáveis. E por fim, não achar que você é o culpado dessa situação, como a gente vê muitas pessoas fazendo, mas sim identificar o seu papel nessa situação e o que está no seu controle mudar hoje. E por fim, nós precisamos também refletir enquanto sociedade em como criar ambientes de trabalho mais saudáveis. Alguns estudos mostram que as empresas que priorizam o bem-estar do funcionário cria ambientes mais saudáveis, né? Tem colaboradores que são mais engajados, mais criativos, mais leais. Nós precisamos de empresa que promovam a valorização do trabalhador, que incentivem o respeito mútuo entre as pessoas, que incentivem a comunicação aberta, o diálogo entre as pessoas, entre os líderes e os funcionários, que deem feedbacks e recebam feedbacks. Uhum. E por falar em feedback, nós precisamos de líderes que também estejam abertos a propagar essa ideia de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e não o contrário, né? Que não valorizem o excesso de trabalho, e sim o equilíbrio. Certo, pessoal? Acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado, e nós estamos abertas para perguntas, para diálogo. Contem conosco. Se quiserem, podem mandar mensagem para a gente lá no Instagram, @gama_op, e nós somos super abertas a conversar com vocês, qualquer dúvida que pode ter aparecido hoje ao longo da nossa conversa. E obrigada para cada um de vocês estar aqui nos ouvindo ou assistindo, e até a próxima. Até! Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Como 2025 está chegando, nós da aldeia desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e queremos que você, no ano que vem, conquiste seu trabalho de sucesso e tenha equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Até mais!